Fala galera, então nós estamos de volta aqui com o computador IAS. No último vídeo nós vimos que todas essas máquinas aí, então elas obedecem a essa estrutura, né? A essa arquitetura de 4 grandes blocos, sendo que esses 2 blocos do meio aí formam o processador. Tranquilo? Ótimo. Agora vamos olhar um pouquinho mais de perto alguns princípios importantes dessa máquina. Joia? E aí eu chamo vocês então para nós começarmos com as principais operações. Beleza? Pensa comigo. Já que é um computador, ele realiza principalmente operações aritméticas, não é? Então, nada mais justo do que ter uma unidade especializada nisso. E qual unidade que é essa? Justamente a unidade lógica aritmética, tá? E quais são as principais operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão, no caso do IAS, né? E deixa eu lembrar para vocês, qualquer que seja a operação aqui realizada, ela é realizada através de circuitos lógicos, certo? Nós construímos somadores, subtratores, multiplicadores a partir de operações lógicas, das portas lógicas. Então, por isso que essa unidade lógica aritmética, ela começa com o nome lógica, tá? Porque ela realiza operações aritméticas através de circuitos lógicos. Ela entrega esses resultados aritméticos, mas se você pedir, se você deixar implementado também, você vai poder ter ali operações lógicas direto, tá certo? Essa unidade, então, é a chamada ULA, unidade lógica aritmética, aqui representada por CA, tá bom? É como se fosse o controle aritmético. Perfeito. Além disso, nós temos, então, o segundo princípio, que é o do controle, tá bom? E aí, galera, aqui, ó, deixa eu até corrigir aqui era para ter um 2. Tudo bem, é o princípio do controle, tá bom? Como se o controle, ele é separado do restante, beleza? Olha só, vamos ler isso aí. Já que é de propósito geral, essa nossa máquina, é importante separar 1. Quais instruções serão utilizadas para resolver um problema? Isso é uma coisa. E a parte, os circuitos, a parte de controle geral, que cuida para que quaisquer dessas instruções sejam executadas. Ou seja, a gente tem de um lado o conjunto das instruções que vai resolver o problema e de um outro lado a parte dos circuitos que vai controlar o fluxo dessas instruções, a execução dessas instruções. E aí é o seguinte, essas instruções aqui, ó, que está escrito em verde, já vai estar armazenado na memória. O que falta para a gente, então? Falta a parte do processador que controla a execução das instruções, que controla que hora que a ULA vai ser usada, se a ULA vai ser usada, certo? Se é para buscar dado da memória, se não é para buscar dado da memória. É como se ela deixasse preparado para toda e qualquer execução de qualquer instrução. E essa parte é a parte que nós chamamos de unidade de controle ou central de controle. E essas duas é que formam o processador. Joia? Além disso, nós temos a memória. Bom, e aí a memória é quase intuitivo. Qualquer dispositivo que lida com grandes sequências de operações, como cálculos grandes, tem que ter uma memória considerável, certo? Então, e isso é basicamente para que os computadores servem, né? A gente tem que deixar uma memória, tem que ter uma memória considerável, vamos chamar de grande, para caber essa sequência de instruções, porque as operações básicas, que são aquelas aritméticas, elas vão ser combinadas de várias formas para poder encontrar um programa, para poder chegar num programa, que é um fluxo de execução. Beleza? E aí, se você pensar bem aqui, pessoal, nesse momento, é como se, juntando esses três, só um minuto, opa! Aqui, se nós juntarmos essas três partes aqui, ó, é como se nós já tivéssemos os neurônios associativos do nosso sistema nervoso central. Beleza? Os que pensam e fazem as transmissões de informações. O que está faltando, então? Os sensoriais, a parte de sensor, a parte de entrada e saída. Beleza? E aí, olha só, aqui estão nossos dois últimos princípios,
que são input e output. É importante receber informação e é importante entregar informação para algum equipamento de entrada e saída. Agora, tem um detalhezinho super interessante, que é o bloco R. O componente R que não está desenhado aqui, porque esse R é um intermediário, tá? É um dispositivo intermediário de proteção. Não é legal, e vocês vão entender por quê, deixar um equipamento de entrada e saída acessar diretamente a sua memória, por exemplo. Não é legal. A gente pode perder o controle disso. Então, entrada e saída conversam com esse dispositivo R intermediário e memória e CPU também conversam com ele, tá bom? Então, essa troca de dados, ela vai ser intermediada por um dispositivo que aqui a gente está chamando de R, tudo bem? Então, a gente imagina que, sei lá, esse R ele pode estar aqui, ó. Ou então pode ser só um dispositivo R aqui, ó, que está abstraindo, como se fosse uma camada de abstração de hardware entre a entrada e saída e a parte pensante do sistema, que é processador mais memória. Tudo bem? E aí, olha só, vamos dar uma olhadinha um pouquinho mais de perto agora na memória do IAS. E aí eu quero que vocês se lembrem desse trambolho aqui, tá? Desse computador valvulado. E como é que isso funciona? Bom, pensa comigo. Isso no caso dele, né? Do IAS. A gente tinha a memória, certo? E aí vocês podem imaginar que... Imaginar não. Podem saber que a memória do IAS era dividida em 1000 palavras. Ou seja, 1000 células, 1000 espaços de armazenamento. É como se fosse o mínimo espaço da memória que a gente consegue usar, tá bom? Como se a memória fosse uma cômoda, um gaveteiro, e aí cada célula fosse uma gaveta. Aí você tem que botar a informação lá dentro. Não tem menores gavetinhas. A gaveta é a célula da memória, é a palavra da memória. E cada palavra da memória, ela tinha 40 bits, ou seja, o comprimento da palavra de memória é de 40 bits. Perfeito? E o que a gente armazena na memória? Dados ou instruções, certo? E aí, com raras exceções, todos os computadores de hoje têm essa mesma estrutura geral. Por isso que as máquinas que apresentam essa estrutura, ó, CPU com unidade de lógica aritmética, unidade de controle, uma memória compartilhada entre dados e instruções e entrada e saída separado, são chamadas máquinas de von Neumann. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha então como é que essas palavras, dados ou instruções, elas são armazenadas na memória. E aí, imagina que a gente tem aí, ó, no primeiro caso, uma célula da memória utilizada para armazenar um dado ou um número. São números que podem ser positivos ou negativos, tá? E aí, são números de 40 bits. O primeiro bit aqui, ó, é utilizado só para o sinal, tá? E o restante é utilizado para o módulo do número. Beleza? Aí, ou seja, dá uma olhadinha nisso aqui, ó. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês que vai ficar até melhor de enxergar. Vamos pegar isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aí, né? Então, pensa aqui. Eu posso botar aqui, por exemplo, o bit 1 e posso botar aqui uma sequência indefinida. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0 e assim segue, certo? Ou seja, se você olhar esse conjunto aí, pessoal, ó, se você olhar isso aqui, quer dizer que eu simplesmente utilizei este bit aqui para dizer que é um número negativo e vou utilizar este restante dos bits aqui para dizer quanto é esse número, ou seja, a intensidade, o módulo dele. Beleza? E do mesmo jeito, eu tenho aqui as instruções. Aí, olha só, como é que funcionam essas instruções? Imagina que eu tenho aí, então, os 40 bits. Ótimo, eu tenho os 40 bits. Agora, desses 40 bits, eu vou rachar aqui, ó. Vou pegar
20 para uma instrução e 20 para outra instrução. Além disso, eu vou dividir um pouquinho mais. Os 8 primeiros bits de uma instrução são para, de fato, o que ela significa. Qual a operação que eu tenho que fazer? Se vai ser uma soma, uma subtração, um carregamento, uma multiplicação. Aqui é o código da instrução. E aqui, esses outros bits aqui, ó, os outros 12 bits, são o endereço do operando dessa instrução. Ou seja, eu vou fazer uma soma com que número? Com o número que está lá na posição de memória relativa a esse endereço aí. Então, imagina só, ó, deixa eu dar um outro exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês novamente. Vamos pegar isso aqui. Imagina que eu estou quebrando aqui, então. Vamos pegar essa instrução, tá bom? A instrução da esquerda. Aí, eu vou botar aqui, ó, eu posso botar aqui, por exemplo, são 8 bits, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu vou botar aqui, ó, aqui cabe mais 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfeito. Olha esse número que está aí. Esse binário, então, é uma instrução. Beleza? Essa parte aqui é a parte que a gente chama de... essa parte aqui é a parte que a gente chama de opcode. Beleza? E aqui eu coloquei o equivalente ao número 2 em hexadecimal. Ou seja, esse binário do 2, ele significa alguma operação, que pode ser uma soma, pode ser uma subtração, pode ser alguma instrução, não sei. Depende de o código dela lá no computador qual é. Essa outra parte do número aqui, ó, que eu coloquei o equivalente ao número 5, significa que nós vamos fazer uma soma por causa do opcode, tá? Porque eu estou fingindo que esse 2 aqui é da operação de soma. E aí, nós vamos fazer uma soma com qual número? Com o número que está no endereço 5, na posição 5 da memória. Se eu for lá na memória e na memória tiver escrito, na posição 5, tiver escrito 8, eu vou fazer uma soma com 8. Entenderam isso? E aí, esse conjunto aí, ó, esse conjunto de opcode mais endereço do operando é que a gente chama de instrução. Isso é uma instrução de processador. E como no IAS a instrução é de 20 bits, aqui a gente tem duas instruções, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Perfeito? Beleza, vamos seguir então. Olha só. Bom, aí a gente volta aqui então. Agora está entendido. Certinho? Ótimo. São os princípios de funcionamento. Joia? E aí, pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui então. Vou pedir para vocês estudarem, voltarem um pouquinho nessa parte que eu expliquei aí sobre o que é a instrução, tá bom? Anotem aí os princípios para vocês se lembrarem. E aí, na próxima videoaula, eu volto com a estrutura um pouquinho mais detalhada do computador IAS, tá bom? Para nós entendermos a máquina de von Neumann de um ponto de vista bem técnico. Então, se liga na próxima videoaula e até mais!